sou o Miguel Cavalcante e essa é a Beef Point TV, com um resumo das principais notícias do mercado pecuário, do mercado do boi gordo. Semana de 20 a 27 de outubro de 2011, acompanhe os principais destaques da semana. Primeiro destaque que a gente gostaria de convidar vocês a lerem é um editorial que eu publiquei, que eu escrevi, analisando a nova campanha de marketing da BIEC, mostrando que eles estão fazendo um trabalho diferente, um trabalho muito interessante, que tem várias coisas interessantes. Primeiro, está aproximando o produtor, trazendo o produtor mais para próximo, agregando toda a cadeia nessa campanha. Segundo, contando histórias de sucesso, contando histórias bacanas, contando histórias verdadeiras que dão orgulho para quem trabalha com pecuária. E terceiro, usando a criatividade, inovando, trabalhando com bom humor. Eu acredito que eles melhoraram muito, estão fazendo um trabalho muito interessante hoje. O que era bom, até coloquei isso no artigo, o que era bom ficou ótimo. Parabéns à BIEC e fica o convite para você ler o editorial e comentar com a gente. IBGE soltou os dados do rebanho 2010, indicando um crescimento aí de 2,1%, batendo 209,5 milhões de cabeças de bovinos, um número maior do que a gente esperava, e interessante esse dado, que sempre é um direcionamento de para onde o rebanho brasileiro está indo. Publicando um estudo do Rabobank, que traduziu um estudo muito completo sobre a pecuária de corte nos Estados Unidos, e eles acreditam que a produção de carne vai diminuir 5% em 2012. O rebanho dos Estados Unidos está diminuindo, já está alcançando níveis tão baixos quanto 1950. Então, hoje eles exportam muito, em 2011 estão sendo um ano de grande exportação para os Estados Unidos, provavelmente o ano que vem também vai ser, mas não é um processo sustentado no longo prazo, a pecuária americana vai diminuir. Uma novidade muito interessante também, o JBS anunciou o lançamento de uma campanha de marketing. O maior frigorífico do Brasil, que nunca trabalhou com marketing, sempre procurou trabalhar preço e volume, agora está investindo em marketing. Interessante a gente acompanhar isso, interessante acompanhar quais vão ser os desdobramentos para a pecuária de corte brasileira do investimento de marketing da maior empresa. A gente está acompanhando e a gente vai analisar isso com detalhe nos próximos dias. Publicamos um estudo, um relatório muito completo de previsões do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de mercado internacional de carnes para 2011 e 2012. Principal conclusão: o volume de carne exportado pelo Brasil, Austrália, Estados Unidos e Índia, que são os 4 maiores exportadores de carne do mundo, está convergindo para um valor relativamente próximo entre os 4 países para os anos de 2011 e 2012. Por quê? Brasil e Austrália vão diminuir um pouco o volume comparado com 2008, porque o mercado interno está mais interessante do que exportar. O Brasil é um ótimo exemplo disso, o mercado interno está bombando, está muito aquecido e as exportações também estão indo, mas é mais interessante vender carne aqui no Brasil do que fora. E os Estados Unidos e a Índia estão aumentando a oferta de carne para exportação por conta dos Estados Unidos, por conta da crise e também por conta da desvalorização do dólar. E a Índia é um grande fornecedor de carne de búfalo, muito barata, em especial para mercados que querem comprar carne halal. Notícia do Mato Grosso, o IMEA soltou um relatório semanal deles, mostrando o gado de pasto está escasso, vai continuar escasso, e eles acreditam que o pico da entre-safra vai ser em novembro no Mato Grosso. Publicamos um artigo também do Rally da Pecuária, que é uma viagem pelo Brasil que a AgroConsult e a Bigma, são 2 consultorias, estão fazendo, visitando, estudando, acompanhando a pecuária em diversos lugares do Brasil, e uma das coisas que eles mostraram, uma notícia que saiu no Estadão, de que a adubação de pasto já é uma técnica muito mais usada do que no passado na pecuária de corte brasileira atual. Marcelo Ribeiro, que é um leitor assíduo do Beef Point, comentou o artigo que a gente escreveu sobre o Meat Standards Australia, que é o sistema de predição de qualidade de carcaça e de carne australiano, ele trazendo uma visão, trazendo um depoimento, trazendo informações direto da Austrália. Então fica o convite para você ler o comentário de um produtor que trabalha com qualidade de carne, os comentários, as críticas e observações em relação a classificação de carcaça específica do Meat Standards Australia. Publicamos também os slides do Ilan Goldfein, que é o economista-chefe do Itaú Unibanco, mostrando as perspectivas da economia mundial e brasileira, em especial
Estados Unidos, Europa, China e o cenário econômico brasileiro. Se você tem interesse de ter uma visão geral aí da economia mundial e brasileira, tem uns slides muito interessantes publicados no site. Teve 2 casos de aftosa confirmados no mundo nessa semana, um na China e o outro em Israel, mostrando aí que a aftosa continua sendo um problema para o mundo, não só da América do Sul, inclusive é muito mais comum fora da América do Sul do que na América do Sul. Ainda falando de aftosa, o Uruguai busca retomar as exportações após um mês de suspensão, com o caso de aftosa aí em meados de setembro. Eles agora estão procurando reabrir e o governo tirou o alto embargo que eles tinham colocado e agora vão procurar retomar as exportações. Outra notícia do mercado internacional e ligada à questão ambiental e sustentabilidade: os países da União Europeia não querem atrelar o pagamento de subsídio à questão ambiental. Então isso foi uma das coisas mais comentadas e mais discutidas do BeefPoint via Twitter nos últimos dias. Por quê? Todos os países falam, o Brasil tem que ser ambientalmente correto, o Brasil tem que ter isso, tem que ter aquilo, código florestal, uma série de coisas. E aí você vê um exemplo dos países da Europa, que são os países desenvolvidos, são os países que mais exigem nesse quesito de questão ambiental, e aí os produtores de lá, os políticos de lá não querem atrelar isso aí. Então foi um tema que gerou bastante debate. Outra notícia interessante que a gente publicou essa semana, um artigo bastante longo que saiu no Jornal Brasil Econômico sobre o JBS, um depoimento do Wesley Batista, que é o diretor, o CEO da empresa hoje, e o Pratinho de Moraes, ex-ministro da Agricultura e conselheiro do JBS. Eles estão informando que todas as sinergias, a integração das empresas, das indústrias, das plantas que eles compraram, toda essa engrenagem espalhada pelo mundo inteiro, já está rodando de uma forma muito mais eficiente e eles conseguiram sinergias de 1,5 bilhão de reais. E eles estão tentando mostrar para o mercado como eles estão avançando, como está indo bem, como eles estão conseguindo fazer uma gestão mais eficiente, com sinergia e com redução de custo. Ao mesmo tempo, quando a gente publicou esse artigo, a gente procurou ver um gráfico histórico aí, desde 2007, da valorização da ação do JBS na Bolsa, e a gente pode ver que não está num bom momento hoje. Se comparar no histórico todo, está num valor baixo. Se você comparar do início de 2010 para cá, o valor só caiu. Vale lembrar que de 2007 para cá, o JBS comprou uma quantidade muito grande de empresas. Então, a quantidade de ativos que a empresa tem aumentou muito nesses anos, e mesmo assim o valor da empresa segue baixo. Na verdade, está um dos níveis mais baixos de todos os tempos. Só esteve mais baixo que o atual, exatamente pós-crise em 2008. Mas a gente vai acompanhar isso. A gente tem um interesse muito grande em entender o que está acontecendo com os grandes frigoríficos brasileiros, principalmente os listados em bolsa. A gente procura analisar e procura trazer informações de uma forma mais isenta possível e de uma forma analisando o que tem de bom, o que tem de ruim. Essa questão do JBS buscar essas sinergias entre as unidades, entre os ativos, entre as plantas, entre as empresas, é muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente vai procurar analisar friamente cada uma dessas questões e analisar, olhar o valor na bolsa, por exemplo. Quanto que o mercado está achando que vale o JBS hoje? Hoje o mercado acha que vale pouco. Essa é a análise. Outra informação do JBS: o grupo JBS, que tem a parte de higiene, de produtos de limpeza, que chama Flora, comprou da Hipermarcas a marca Assim e a marca Matin 7 por 140 milhões de reais. Publicamos também um artigo técnico curto e muito interessante sobre cana de açúcar in natura. Se você usa cana de açúcar in natura no seu confinamento, de alguma forma na sua fazenda, eles pegaram 4 perguntas e 4 respostas mais comuns do curso online que eles realizaram com a gente, o Thiago Bernardes e o Rafael Camargo do Amaral, e trouxeram essas respostas. Então está um negócio muito interessante, está um conteúdo muito bacana, num formato bastante agradável de ler e de acompanhar. A ABIEC, esse é um artigo, uma notícia mostrando aí da ABIEC apresentando o lado sustentável da carne bovina brasileira, mais detalhes, mais informações sobre o trabalho que a ABIEC tem feito recente para promover a carne brasileira de uma forma mais interessante, mais rica, mais sustentável. Vamos olhar agora o mercado do boi e o mercado do bezerro. Semana de valorização do boi, R$ 101,04.
bezerro R$ 732, indicador CPEA, BMF para o Mato Grosso do Sul, margem bruta R$ 935. O boi gordo em dólar também subiu, R$ 57,41. Né? Interessante esse gráfico que a gente preparou, mostrando em azul o valor do boi de janeiro até dezembro de 2010 e em vermelho o valor do boi de janeiro até hoje em 2011. Né? A gente está com um patamar de preços muito acima durante o ano inteiro do que 2010, só que em 2010, nesse período, a gente teve uma grande elevação do preço do boi, chegando a quase R$ 120. Qual que é a nossa perspectiva atual, a nossa leitura do mercado hoje? O boi está R$ 100, R$ 101, novembro está indicando 104, 105. A gente acredita que a faixa que o boi vai trabalhar até o final do ano é nessa faixa, até R$ 105, porque mercado interno está muito bem, mas não dá sustentação para subir tanto mais. E a exportação, pela questão do dólar, também não vai dar uma sustentação tão grande para a gente ultrapassar. Essa é a leitura do mercado hoje. À medida que as coisas vão mudando, vão acontecendo, a gente pode mudar a nossa avaliação. Mas a leitura do mercado hoje é que a gente vai trabalhar numa faixa mais parecida com R$ 105 do que 110, 115 ou 120, como a gente teve o ano passado. Lembrando que, mais importante do que o pico do preço é a média anual. A média de 2011 está muito superior à média de 2010, como você pode olhar no gráfico aí, durante todo o período do ano até início de outubro, o boi em 2011 está mais caro do que 2010, no mesmo período em cada mês. Né? Boi gordo em dólares e cotação do dólar. O dólar segue flutuando aí entre 1,75 e 1,80 e o boi segue flutuando entre 56 e 58 dólares por arroba. Muito melhor do que teve no final de julho a 66 dólares por arroba, mas a gente já chegou a ter o boi aí a 52 dólares por arroba. Foi um momento muito interessante para as exportações. A gente está acompanhando isso diariamente, porque é importante analisar a competitividade do boi gordo brasileiro no mercado nacional, da carne brasileira no mercado nacional. Quanto mais barato o boi gordo tiver em dólar, mais fácil é exportar carne no Brasil. Né? Mercado futuro, contrato para novembro, está quase batendo R$ 105, quando o indicador em azul no gráfico já bateu R$ 101. Então a gente continua trabalhando com uma diferença de R$ 4 entre o preço do indicador de hoje para o projetado mercado futuro para final de novembro. É interessante a gente acompanhar isso. Atacado da carne bovina subiu o traseiro, né, gerando uma valorização de 0,77% no equivalente físico, cotado a R$ 94,79 por arroba. Isso é um equivalente físico, é transformar o preço da carne no atacado numa arroba de boi, né, para poder comparar o preço da carne com o preço do boi por arroba. A diferença, o spread está em R$ 6,26. Vamos olhar no gráfico aqui, desde o início de junho até hoje. O que a gente está vendo? Está mais ou menos na média, um pouco abaixo da média, mas já teve, né, os últimos dias aí essa diferença aumentou. Lembrando que quanto menor a diferença, maior a margem do frigorífico, maior a rentabilidade do frigorífico, e quanto menor a diferença, mais firmeza a carne está dando para o preço do boi. Então a gente acompanha isso também diariamente, que é um dos indicadores, um dos formadores de preço do boi. Sempre a gente gosta de trazer alguns destaques aí do MyPoint, conteúdos, materiais que o BeefPoint está produzindo. A gente está produzindo semanalmente uma newsletter de marketing do BeefPoint que procura trazer em vídeo o essencial de marketing, internet e pecuária de corte. É um resumo e sugestões de leitura de artigos do BeefPoint e artigos de outros sites também. Né? Fica o convite para você conhecer, principalmente se você se interessa por marketing. Publicamos também... O Roberto Andrade Gresselé publicou um artigo sobre pecuaristas e frigoríficos, analisando a relação entre frigoríficos e produtores no MyPoint dele. Fica o convite para você ler. A Lígia Pimentel publicou uma análise de mercado bastante interessante sobre o preço do boi, sobre a cotação do boi, sobre as perspectivas do mercado. E ela mostrou um gráfico que eu achei muito interessante, que é a evolução da diferença de preço entre o dianteiro bovino e o frango no atacado. Vocês podem observar que desde 2006 tem uma correlação bastante grande, tem trabalha aí e
a diferença vai aumentando, né? A gente está chegando a 100% quase de diferença, já chegou a quase 100% de diferença entre o dianteiro e o frango. A gente tem falado isso muito em palestras, né? A gente acredita que já é uma realidade. Carne bovina é mais caro que frango há muito tempo, mas a gente acredita que ao longo do tempo a carne bovina vai ficar mais cara proporcionalmente do que o frango. Isso é um dos motivos que a gente acompanha e acredita que vai acontecer. A MSD Saúde Animal, o gerente de produtos Tiago Arantes, publicou uma palestra em vídeo sobre otimização da produtividade pecuária através do controle parasitário. Esse é um material promocional, um conteúdo da MSD oferecendo, apresentando para os pecuaristas, para os produtores que têm interesse nesse assunto, para veterinários também, para técnicos, né? Então é um exemplo de uma empresa usando o formato, usando o mecanismo, usando as ferramentas que o BeefPoint tem de publicação e divulgação de conteúdo. Se você se interessa por esse assunto, fica o convite para você ler esse material. Nosso amigo Carlos Marcelo Saviani, diretor de marketing da Pfizer, mora lá nos Estados Unidos, fez uma viagem pela Índia e lembrou de um artigo que saiu no BeefPoint falando sobre exportação de carne de búfalo da Índia para o mundo, e ele tirou foto de uma fazenda que ele visitou, que tira leite de búfalo e depois, quando usa essas búfalos também para abater e produzir carne, né? Obrigado, Saviani, por mandar essa foto, né? Brasil com Z publicou uma foto de uma bezerrada Nelore, também uma foto bastante interessante. A gente gosta muito de receber esse tipo de foto, fotos que de alguma forma ilustram e contam uma história da pecuária de corte brasileira. Se você tem uma foto bacana, uma foto característica, uma foto que ilustra o dia a dia da sua fazenda, manda pra gente, publica no MyPoint. A gente tem todo o interesse de ver fotos que identificam a pecuária de corte brasileira. Fica aqui o meu muito obrigado por você participar, por você acompanhar, por você ler o BeefPoint. A gente está aqui para trazer o que tem de melhor, o que tem de mais interessante, o que tem de mais rico na pecuária de corte brasileira. A gente vê, andando por esse Brasil todo, que tem muita coisa boa acontecendo. O nosso objetivo é apresentar isso para o mundo, apresentar isso para o Brasil. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.